Vou comentar aqui um pouco sobre o índice, algumas possibilidades hoje de trades. Então, aqui nos 60 minutos a gente tinha essa região aqui de suporte. Isso aqui é o gráfico de 60 minutos e aqui era a mínima do ano também. Então, nesse ponto aqui é um ponto a ser observado e o preço depois da abertura vai até lá. Então, colocando aqui nos 5 minutos, o formato que o preço chega até essa região aqui é muito forte. É melhor não entrar contra. E essa força que ele executa aqui contra, normalmente essa primeira vez aqui tenderia a falhar, então daria para procurar talvez até vendas ainda para tentar retestar esse fundo, era uma possibilidade. Então foram alguns trades que eu tentei fazer aqui. Aí teve pessoal lá da sala que conseguiu até trades até melhores, é, ou ao menos trades que conseguiu a saída mais rápido. Aqui foi uma possibilidade de trade, vender abaixo dessa barra e tentar sair aqui no fundo ou depois que já compensasse pelo menos 1 para 1 dessa barra. Então, esse trade aqui eu não fiz porque eu já estava vendido com ordem limitada, eu vendi aqui alto aqui nessa barra, aqui quando o preço veio tocar aqui essa região, então eu vendi aqui, e aí eu sabia que esse movimento poderia continuar, e eu teria que estopar somente quando o preço mudasse realmente de comportamento, e eu entendesse que ele fosse muito forte para alta. Então aqui ele vem no fundo, ele viola aqui, não consegue dar continuidade daquela região importante, e começa a executar um movimento de alta. Eu entendendo que esse primeiro movimento provavelmente falharia, eu segurei a operação e depois ela veio ainda a meu favor nesse barrão, não conseguiu pegar minha parcial, voltou tudo, mas não mudou de comportamento suficientemente para que eu pensasse aqui em compras. E aí então eu continuei ainda no trade. E aí nessa lateralidade aqui eu consegui vender mais uma vez aqui alto na lateralidade. E aí depois de bastante tempo que eu fiquei aqui posicionado, essa barra 28 aqui foi a minha parcial. E a minha saída final foi acima dessa barra aqui, porque o preço finalmente veio aqui com a barra que poderia ser um clímax, testar essa região de fundo, e aí ele testando aqui essa região, ele não conseguiu realmente passar aqui dessa mínima, e aí poderia ser isso aqui um fundo duplo para levar o preço bem para cima. Tanto que algumas pessoas aí até compraram lá na sala, o pessoal comprou aqui. Inclusive teve aluno que estava comprado desde o fundo aqui do dia. Mas aí vai de cada um, da forma de cada um de gerenciar. O importante é entender os comportamentos do preço para você conseguir estruturar um trade que faça sentido. O alvo e o stop façam sentido em relação à probabilidade. E aí aqui depois, você depois que você vê esse movimento forte, se você não se posicionou na compra, entendendo que esse topo aqui ainda é importante, você pode se posicionar depois que o preço confirma que é acima o movimento. Então eu, por exemplo, entrei, deixa eu lembrar aqui, eu comprei aqui abaixo da barra 41, fiz um scalp até a máxima dela e coloquei meu stop aqui abaixo no 0 a 0 do preço médio, e depois essa barra veio aqui para testar esse ponto de rompimento, que é um ponto muito importante. O mercado rompeu e talvez está tentando testar, ou ele pode falhar e voltar lá para o fundo. E aí você tem que esperar as barras fecharem para você ver o que vai acontecer e operar de acordo com isso. Quando o preço voltou aqui, ele me tirou no 0 a 0, mas quando essa barra fechou nesse formato, é um tipo de trade que eu fiz ontem, é bem parecido, o preço fazendo impulso e tentando fazer uma correção. Então ontem eu comprei essa barra 13 aqui, o preço faz um impulso aqui, faz uma correção, tenta testar aqui por cima, nem consegue. Comprei essa barra 13, depois aumentei a mão aqui na 16, então você vê uma barra bem parecida com a média aqui já inclinada para cima, para eu tentar pegar um alvo aqui para cima de parcial e depois tentar levar mais longe. Ontem isso aqui me deu stop, hoje eu operei aqui da mesma forma. Então essa barra aqui eu comprei, uma boa mão aqui, praticamente a mão cheia nessa barra. E aí depois eu consegui, aqui eu não saí, eu acho que a parcial só pegou, eu não lembro aonde aqui, mas pegou mais alto aqui a parcial. Então a parcial foi 1 para 1, não lembro onde que era o ponto. Ah não, aqui. Então pegou aqui a parcial, o stop o tempo todo era abaixo dessa barra, e que também era dentro desse range. Então pegou aqui a parcial e depois pegou a saída final aqui em cima, que aí na saída final era um ponto aqui de rompimento maior. Então você vê os trades quase sempre do mesmo formato, tento fazer muito parecidos. Aqui tinha até um paviozinho aqui, ó. Aqui. Então é uma região, obviamente, o preço veio aqui testar. Em confluência com isso, ele também tinha
uma projeção que eu uso bastante, que é a projeção da última força aqui que ele executou na queda. Então você pega a última força que ele executou na queda, que é isso aqui, projeta para cima a partir do ponto de rompimento e reteste, vai dar aqui. Então uma confluência aqui de regiões, e aí foi aqui que eu saí, finalizei a posição. E também você não deveria estar pensando talvez em vendas como essa barrona aqui, porque aí é depois que essa barra aqui acontece, é até que o preço não vem abaixo dela, você talvez possa definir aí para você, é o que eu defino no meu operacional normalmente, que até que essa barra não seja anulada, essas barras aqui, diante de tanta força, essa barra forte de venda, diante de tanta força e pressão na compra, provavelmente vai falhar. Acabou acontecendo e realmente falhou, e o preço deu continuidade e foi lá nos alvos. E aí depois que ele toca alvos, você já não deveria comprar aqui nessa região, porque ele está em alvos, então é mais agressivo comprar. Porque se você sabe operar price action, desde aqui da mínima da 34 até chegar aqui, provavelmente você já fez alguma compra aqui pelo caminho. Até mesmo essa barrinha aqui 51, que é um tipo de fundo duplo aqui na média móvel, um M2B. Apesar de não ter tocado na média móvel, é sim um tipo de padrão de compra. Essa barrinha aqui. Você compraria aqui acima dela e tentaria levar um para um dela ou talvez lá no alvo maior. Então isso aqui era o suficiente talvez para quem estivesse operando na parte da manhã. E depois aqui eu acho que já foi de tarde, que ele mudou aqui o comportamento. Quando ele tocou no alvo, ele já executou uma força bem grande para baixo. Deixou gaps abertos aqui para cima, não conseguiu fechar o gap da abertura do dia. E depois que ele muda de comportamento, ele vem aqui criar um mercado muito lateral. Nesse mercado que eu acabei vendendo aqui alto duas vezes, vendi, fiz parcial em scalp, depois vendi mais uma vez aqui e aí segurei o trade. E aí você tem ó, novamente um mesmo padrão de comportamento, um mesmo tipo de mercado que eu gosto de operar, porque aqui você tem um ponto de rompimento muito importante que já foi testado por cima, para você poderia voltar aqui como uma espécie de magneto. Isso aqui também provavelmente é a projeção da lateralidade para baixo, é isso mesmo. E também pode ser que seja a projeção de pernada, de impulso para baixo. Então você vai buscando essas confluências, que seria mais ou menos isso aqui. Então você pega daqui, é um outro tipo de projeção, projeta aqui, você vai ter o outro alvo, tudo aqui na mesma região. Foi aonde que o preço sentiu, foi onde que o preço segurou aqui e depois jogou aqui bem forte para cima. Mas jogou para cima e não deu continuidade, aqui abaixo de barras, ele entrou vendas em vez de entrar compras. E aí isso aí realmente mostrou que o mercado estava respeitando a tendência macro, que é a tendência que ele vem aí há dias. Dá para olhar aqui nos 60 minutos, é bem claro, isso aqui não tem nem o que falar. Ou em outros tempos gráficos, no 15 minutos. Então ele vem aqui testar alto, testa esse ponto aqui de rompimento, que foi onde que eram os alvos dos compradores também. E aí vem cair muito forte, lá pelos 5 minutos, até para desenhar linhas aqui de tendência. Então aqui você tem uma primeira linha de tendência, que ela é rompida aqui em uma barra, mas não respeita, falha esse rompimento. E aí depois eu preciso até redesenhar essa linha, porque essa linha aqui ela falhou da continuidade. Então, se isso aqui foi o rompimento, isso aqui foi o reteste da linha, esse reteste aqui falhou imediatamente. Então, se alguém compra aqui contra essa tendência mais macro de queda, se você compra aqui acima dessa barrinha, se bem que aqui já era tarde no dia, talvez não era tão legal ficar se posicionando, mas se você compra aqui, primeiro você compra aqui acima dessa barra para swing, para levar longe, e o teu stop já pode ser até abaixo da barra ou no fechamento dessa barra 95, porque isso aqui já mudou aí, o comportamento mostrou que provavelmente vai continuar para baixo. E se você está desenhando linhas de tendência, você já deveria pensar em redesenhar essa linha para cá, ou até mesmo colocar uma outra linha aqui. E aí isso aqui pode ir lá buscar o fundo, você pegar esses pontos aqui pode buscar o fundo aqui desse canal. Não necessariamente precisaria ir no mesmo dia, porque é tarde no dia, mas acabou que foi mais ou menos nessa região e também baixo aqui na lateralidade do dia, acabou sendo um dia lateral. E também você tem obviamente esse gap aqui, ficou aberto desde o começo do dia, onde que iniciou o impulso dos compradores. Esse gap, essa região foi onde que o preço vem aqui fechar o dia. E se você pegar esses impulsos de alta, provavelmente aqui ele veio buscar também uma projeção ou alguma coisa perto disso, ou até mesmo os 50% disso aqui para baixo. Então acho que é um dia que aí deixou alguns sinais, daria para operar, daria para pegar uns bons trades, apesar que aqui no começo aqui do dia foi um pouco mais difícil e deu mais trades de ordens limitadas do que de ordens stop. O único talvez de ordem stop aqui mais claro seria talvez
essa venda aqui que foi feita lá na sala, vou vender abaixo da 27. Mas abaixo da 27 já é um pouco agressivo, porque você está vendendo praticamente aqui no meio do TTR. O lado positivo é que você tem aqui uma falha de topo. Então o preço está bem lateral e falha topo. Se essa barrinha não tivesse tanto pavio, seria uma venda muito melhor para retestar fundo lá. E aí para o pessoal que opera um pouco mais agressivo, também existe assim aqui no fechamento aqui dessa 28, uma compra do tipo fade, né? Uma compra no fechamento da barra contra a barra. Eu particularmente não gosto muito de fazer, mas eu comprei essa barra aqui, só que eu só comprei ela para realizar lucros, então eu não comprei para me posicionar. Eu comprei aqui para realizar lucros, depois comprei um pouco mais aqui acima dessa barra para desistir da operação. Porque a continuidade desse barrão aqui seria muito melhor se fosse uma continuidade parecida com isso aqui para baixo, para vir finalmente romper os fundos aqui, tempo gráfico maior, dos 60 minutos, por exemplo, e continuar, romper esse fundo aqui e continuar essa tendência macro aqui para baixo. Então ele não conseguiu. Primeiro ele veio fazer durante o dia todas essas barras aqui de alta, e aí no final do dia ele veio aqui, voltou para essa região, criando novamente essa expectativa de rompimento aqui de fundo, para continuar talvez essa tendência mais macro de queda, e aí os próximos alvos seriam projeções dessas correções para baixo. Então, por exemplo, isso aqui, coisa aí de levar aí no 93 mil pontos. Nos próximos dias, se ele conseguir executar esse rompimento, talvez até amanhã, né? Mas não tem como saber, até porque se o mercado vem aqui abaixo e ele falha, lá nos 5 minutos, que é o gráfico operacional, se ele vem aqui abaixo dessa região e começa a criar falhas e fundo duplo, ou cria fundos duplos e padrões reversivos aqui nessa região, já dá para pensar, obviamente, em compras, né? Porque apesar da tendência mais macro ser de queda, hoje deu boas compras aqui, e deu uma quantidade muito boa de pontos na compra, independente se a tendência é de baixa ou é de alta. Se o preço muda o comportamento no gráfico de 5 minutos, a gente opera o que o preço está mostrando, a força do preço, a pressão, para que lado que está indo, para que lado que ele tem urgência, a gente vai tentar operar isso.